A segunda filha de Henrique VIII, Elizabeth, foi a maior rainha da dinastia Tudor, se não a maior rainha do absolutismo inglês, talvez até a maior rainha da Inglaterra. Elizabeth se aproximou da burguesia para consolidar o absolutismo, criando a Lei dos 39 Artigos, que permitia que anglicanos praticassem o acúmulo de riquezas, conteúdo doutrinário típico do calvinismo, que deu origem ao puritanismo, evitando guerras de religião dentro da Inglaterra nessa época. Lançando mão das cartas de corso, contratando piratas em nome da coroa inglesa, essa rainha consegue aumentar a quantidade de ouro nos cofres públicos da Inglaterra. Foi durante o governo de Elizabeth que também foi fundado a primeira colônia inglesa nas Américas, a Virgínia. Essa colônia era de exploração, com utilização de mão de obra escrava e latifúndios de monocultura de algodão. Essa implantação de uma colônia inglesa em solo americano causou uma guerra entre Espanha e Inglaterra. A invencível armada do rei Felipe II da Espanha tinha todas as chances para vencer essa guerra. Porém, a Elizabeth contou com a ajuda dos seus piratas e da sua estratégia militar. Conseguiu vencer a guerra contra a Espanha, ganhando todos os territórios ao norte da Flórida. A derrota enfraqueceu demais a Espanha, fazendo com que o rei Felipe II abrisse mão da União Ibérica, perdendo o domínio sobre Portugal e sobre as colônias portuguesas. Essa rainha, incentivando a produção de algodão nas colônias e incentivando os cercamentos das terras para a produção de lã, deu o primeiro passo para o que viria a ser a Revolução Industrial. Mais tarde, a iniciativa da rainha Elizabeth de incentivar o cercamento das terras para a criação de ovelhas gerou a criação de uma lei, chamada Lei dos Cercamentos. Isso porque o parlamento tinha interesses comuns de nobres e burgueses. Os nobres vendiam suas lãs para os burgueses que eram donos das manufaturas. Essa lei determinou o fechamento dos mansos comunais. Os mansos comunais eram terras abertas, normalmente bosques ou campos sem dono, e que eram destinados para o uso de camponeses pobres, para que eles pudessem produzir o seu próprio sustento. Isso ajudava a diminuir a sensação de pobreza entre os mais desafortunados. Porém, os nobres do parlamento não estavam preocupados com esses pobres. Eles estavam preocupados em ganhar dinheiro com a venda da lã. Dessa maneira, os mansos comunais também foram cercados para a criação de ovelhas para o fornecimento de lã. Os camponeses, moradores desses mansos comunais, foram expulsos. Sem ter para onde ir, isso iniciou um processo de êxodo rural, que favoreceu a burguesia, pois aumentou a oferta de mão de obra barata e desesperada por trabalho. Favoreceu também porque aumentou a oferta de lã. Favoreceu também a nobreza, porque aumentou suas terras, pois os mansos comunais passaram a ser propriedade privada desses nobres, aumentando seus lucros com a venda de sua matéria-prima. Os cercamentos só prejudicaram os camponeses, que perderam suas casas e precisaram migrar para as cidades. Um detalhe importante que nós não podemos esquecer é que a quantidade de pessoas necessárias para cuidar de ovelhas é muito menor do que a quantidade de pessoas para a agricultura. Dessa maneira, os nobres aumentaram seus lucros e, consequentemente, suas riquezas. Essa multidão de pessoas desesperadas em busca de um trabalho que migraram para as cidades foi muito vantajoso para os burgueses, que poderiam oferecer empregos com salários baixíssimos. Todo esse processo foi fundamental para que ocorresse a Revolução Industrial. A rainha Elizabeth morreu sem deixar herdeiros. Seu parente mais próximo era seu primo, Jaime VI, da Escócia. Ele assumiu o trono na Inglaterra com o título de Jaime I. A Escócia era um país católico e, para assumir o trono da Inglaterra, Jaime foi obrigado a se converter ao anglicanismo. Ao assumir o trono da Inglaterra e sendo também rei da Escócia, Jaime unificou os dois reinos. É o princípio do que nós chamamos até hoje de Reino Unido. Jaime assumiu o trono inglês e começou a dinastia Stuart. O grande problema dos reis da dinastia Stuart é que eles se inspiravam no absolutismo católico francês, aquele mesmo absolutismo do rei Luís XIII, do rei Luís XIV. Por conta disso, os monarcas da dinastia Stuart abusaram do seu poder. O rei Jaime I se apoiou na nobreza feudal, que vivia de privilégios, como, por exemplo, a isenção do pagamento de impostos.
O rei Jaime manteve esses privilégios e concedeu ainda outros, aumentando os impostos da burguesia. Devido ao descontentamento da burguesia, o rei ofereceu a eles a possibilidade da compra de títulos de nobreza. Dessa forma, o rei buscou criar dentro do parlamento uma dependência ao seu poder pessoal, buscando enfraquecer o parlamento para conseguir fechá-lo. Qual era o principal interesse do rei ao fechar o parlamento? Ter poder absoluto, porque o parlamento inglês, desde a Magna Carta, limitava os poderes do rei. Porém, os burgueses puritanos, lembrando que o puritanismo era aquele setor do anglicanismo mais próximo de um calvinismo. Esses puritanos, eles não seguiam esse rei e não estavam nada satisfeitos com as mudanças causadas por ele. Dessa forma, o rei Jaime perpetrou uma violenta perseguição religiosa. Esses burgueses puritanos tinham companhias comerciais privadas, ou seja, eram deles mesmos sem relação com o rei. Quando eles se viram sem o apoio da coroa inglesa, sendo perseguidos pelo rei, eles desafiaram o monopólio régio e migraram para as colônias da América. Em território americano, eles fundaram a colônia de Plymouth. Nessa região, todos os perseguidos religiosos da Inglaterra vão se refugiar e se instalar, formando o que chamamos de colônias de povoamento, diferentes daquelas colônias instaladas ao sul da Virgínia, que eram colônias de exploração. Esses colonos puritanos, calvinistas, não estavam lá por ordem da Inglaterra, eles estavam lá por conta própria, não tinham apoio nem ajuda de ninguém. Eles são os fundadores das colônias do norte, Massachusetts, Nova York, Boston, Plymouth, etc. Tudo que eles precisavam era recomeçar a vida. Eles não tinham para onde voltar, porque eram perseguidos na Inglaterra. E eles acreditavam em predestinação. Portanto, eles acreditavam que a América era uma terra dada a eles por Deus para recomeçar a vida. Dessa forma de colonização e dessa crença surgiu a teoria do destino manifesto. Esses colonos buscavam autonomia, buscavam ser donos da própria terra e do próprio destino. É dessa região e dessa crença no destino manifesto que começa a luta séculos mais tarde pela independência. Daí vem uma pergunta: como que a coroa britânica permitiu que isso acontecesse? Por que o rei não proibiu que esses puritanos se instalassem em suas colônias? Isso fazia parte de uma política chamada negligência salutar, ou seja, desde que esses colonos pagassem os impostos e não incomodassem o rei, estava tudo bem. Isso porque a Inglaterra estava passando por muitos problemas internos e não tinha como se preocupar com o que acontecia nas suas colônias, especialmente essas colônias de povoamento que não davam grandes lucros para a coroa.